Imagine um mundo onde o poder absoluto cabe em um simples caderno. Um caderno que pode matar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Basta escrever um nome. Parece ficção demais para ser real, e é. Mas se colocar esse poder nas mãos de um jovem prodígio, entediado com o mundo, com um senso de justiça afiado e uma inteligência fora do comum, essa é a premissa de Death Note, e o nascimento de um dos personagens mais complexos, fascinantes e perigosos da ficção, Light Yagami. Nesse vídeo vamos mergulhar em sua história, analisar profundamente sua mente e explorar, sob o olhar da psicologia, os temas que transformaram Light de estudante modelo a autoproclamador Deus. Prepare-se, porque o julgamento de Light Yagami começa agora. A história de Death Note começa de forma quase banal. Um estudante japonês, Light Yagami, encontra um caderno negro caindo do céu, o Death Note. Nele há regras claras. Qualquer pessoa cujo nome foi escrito ali morrerá. Ao testar e ver que realmente funciona, Light inicia uma cruzada pessoal contra o crime. Começa a eliminar criminosos, convencido de que está fazendo a justiça. O Death Note pertence ao Shinigami, um deus da morte, entediado com o mundo dos mortos e fascinado pelo comportamento humano. Ryuki não interfere, apenas observa. Ele se diverte com a decadência moral de Light, que rapidamente se autodenomina o novo deus de um mundo sem crimes. No entanto, o que começa como justiça se transforma em algo muito mais sombrio. Light não apenas elimina criminosos, mas qualquer um que cruze seu caminho ou ameace sua identidade. Policiais, investigadores, jornalistas, ninguém está salvo. É então que surge L, o maior detetive do mundo, para enfrentá-lo. Começa assim uma batalha de inteligência entre dois gênios, um representando a lei e o outro o caos sob disfarces de ordem. Em delírios de grandeza e narcisismo, Light acredita estar destinado a algo grandioso. Filho de um influente chefe da polícia e criado em um ambiente familiar que valorizam fortemente o mérito, a disciplina e a responsabilidade. Light cresceu ouvindo que era especial. Sua performance acadêmica impecável e sua beleza física lhe renderam constantes admiração e expectativas elevadas por parte dos professores, colegas e familiares. Esse ambiente de elogios constantes, alinhada à ausência de críticas significativas, contribuiu para o desenvolvimento de uma autoimagem inflada. Light passou a acreditar que seu intelecto e senso de justiça o tornaram diferente, talvez até indispensável, ao futuro da humanidade. Seu discurso muda rapidamente, de alguém que quer apenas fazer justiça para alguém que deseja ser adorado como divindade. O delírio de grandeza na psicologia é um tipo de distorção da realidade, onde o indivíduo acredita possuir habilidades ou poderes além da lógica. Em Light, esse delírio é alimentado por sua inteligência excepcional, pelo controle sobre a vida e a morte e pela ausência de limites. A isso se soma o narcisismo. Light não apenas se vê como superior, ele exige que os outros reconheçam essa superioridade. Cria uma persona, Kira, que é celebrada por parte da população. Ele alimenta essa imagem, precisa dela. A admiração pública valida suas ações, reforçando seu comportamento destrutivo. Dualidade moral e efeito da impunidade. No início, Light elimina criminosos. Ele justifica suas ações com a ideia de que está criando um mundo melhor. Mas à medida que o tempo passa e ninguém o confronta, ele perde o senso de proporção. Isso é o que a psicologia chama de efeito da impunidade. A ausência de punição reforça o comportamento e amplia os limites do que é aceitável. O conflito entre o certo e o errado se dilui. Light passa a ver a sua própria moral como absoluta. A dualidade moral se dissolve, já não há dúvidas. Em sua mente, ele é a justiça. Isso é perigoso. Não existe mais espaço para questionamento, apenas para obediência. Light desenvolve o que chamamos de complexo do juiz moral. Ele não apenas julga, mas também pune. Cria sua própria escala de merecimento. Decide quem vive, quem morre e como deve morrer. Essa autoridade autoconcedida é típica de indivíduos com comportamentos autoritários e egocêntricos. O problema? Light não responde a ninguém, não há contrapeso. Ele se torna um sistema inteiro, juiz, júri e executor. Esse tipo de pensamento elimina qualquer possibilidade de diálogo moral. A justiça vira imposição e a ética vira arrogância. Light começa como um jovem com sonhos e senso de justiça, mas conforme o tempo passa, ele se torna frio, calculista, mata sem hesitação, manipula seus pais, engana aliados, sacrifica inocentes. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, desaparece. Isso é particularmente alarmante, porque Light não nasceu assim. Ele se tornou. E esse é um alerta poderoso sobre o que o poder
pode fazer com a mente humana. O Light do começo da série jamais faria o que o Light do fim faz com prazer. E é esse ponto que entendemos. Ele não é mais humano. Ele se transformou num símbolo de algo muito mais perigoso, a tirania da própria convicção. A trajetória de Light Yagami, embora fictícia, ecoa como eventos reais da história. Líderes como Robespierre, durante a Revolução Francesa, também começaram com um discurso de justiça e terminaram como símbolos do autoritarismo. Robespierre elimina inimigos da Revolução com base em seu próprio julgamento moral, assim como Light acredita que o bem maior justifica os meios, mesmo que o preço fosse a morte. Esses paralelos reforçam a mensagem de Death Note. A justiça, quando guiada apenas pela convicção pessoal e sem empatia, pode transformar qualquer idealista em um tirano. Figuras históricas como Robespierre ilustram como a linha entre justiça e fanatismo pode ser tênue, especialmente quando a moralidade é reduzida a um julgamento individual, inquestionável e absoluto. Ao longo dos episódios, a transformação de Light é meticulosa. No início, ele hesita. Seu primeiro assassinato é um teste, atenção, mas logo a hesitação desaparece. Com o tempo, Light passa a matar com frieza cirúrgica. O momento mais simbólico ocorre quando ele manipula Rain, um Shinigami, para assassinar Ellie, um gesto que requer cálculo e ausência total de empatia. Outro ponto-chave é a perda da própria identidade. Light abre mão temporariamente do Death Note para esconder sua culpa. Durante esse período, ele volta a agir de forma ética e compassiva, como alguém moralmente guiado. Ao abrir mão do Death Note, Light retorna traços da empatia e senso de justiça mais alinhados com os valores humanos comuns. Ele coopera com a polícia, age de maneira transparente e parece sinceramente preocupado com o bem coletivo. Isso contrasta fortemente com sua versão anterior, que manipulava, matava e agia com frieza absoluta. Essa breve fase moral evidencia que Light não era intrinsecamente mau, mas sim corrompido pelo poder e pela ilusão de divindade que o Death Note proporcionava. Quando recupera o caderno, retorna com ainda mais sede de poder. Isso mostra que Light não é apenas influenciado pelo caderno, ele se revela através dele. O público de Death Note está dividido. Há quem veja Light como um herói trágico, outros como um vilão maquiavélico. Essa ambiguidade é o coração da obra. Muitos fãs sentem empatia por Kira, principalmente no início. Quem nunca quis ver criminosos punidos? Porém, à medida que ele começa a matar inocentes e manipulá-los como peças de xadrez, o público se vê forçado a rever sua simpatia. Essa oscilação moral que o anime provoca é brilhante. Ele obriga o espectador a confrontar seus próprios limites éticos. A principal provocação de Death Note é: até que ponto vale impor justiça? Existe um limite entre punir e governar pela morte? A ética filosófica entra em cena aqui. Deontologistas diriam que matar é sempre errado, independente do resultado. Consequencialistas poderiam justificar algumas mortes, se levarem a um bem maior. Mas Light ultrapassa qualquer fronteira ética. Ele não apenas mata, ele decide quem merece viver com base em critérios pessoais imutáveis. Light é, antes de tudo, um retrato da vaidade humana. Sua inteligência, em vez de ser usada para construir, foi usada para dominar. Ele não matou por necessidade, mas por convicção. Sua frieza não era uma falha moral, era um sintoma do seu narcisismo e delírio de grandeza. Ele acreditava que era insubstituível. Essa é a grande tragédia de Light Yagami. Ele tinha tudo para ser um herói, mas escolheu ser Deus, e nessa escolha, perdeu tudo. Light é um espelho distorcido de nossas próprias tentações. Quem nunca desejou que o mundo fosse mais justo, que os criminosos pagassem sem demora, que a dor fosse erradicada pela força? Mas o que o Light nos ensina é que o poder absoluto corrompe absolutamente, e que a justiça sem empatia vira crueldade. No fim das contas, Light não é um herói, não é um vilão, talvez nenhum deus, ele é humano. E essa é a parte mais assustadora de todas. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua tela? Se esse vídeo te fez pensar, curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito mais conteúdo vindo por aí. Até a próxima e cuidado com o que você escreve.